E aí, pessoal, tudo bem? Vamos agora para nossa terceira aula, né? Nossa primeira aula, só lembrando, nós fizemos o login, fizemos a alteração da senha. Na segunda aula, nós aprendemos alguns recursos, né, da plataforma, como modificar as sessões, como modificar alguns recursos, e agora nós começaremos a trabalhar com atividades. Então, voltando à plataforma Moodle, tá? Aqui foi o que nós já fizemos, tá? Deixamos os tópicos inabilitados, fizemos aqui alguns recursos. Então, vamos ativar a edição, como já falado, para começar a modificar a nossa página, nossa seção, tá? Então, vamos aqui, ó, adicionar uma atividade ou recurso. Vamos escolher aqui atividades e vamos começar por chat ou bate-papo, né? Normalmente, o chat é usado para tirar dúvidas no EAD, né? Ou numa atividade remota. Geralmente, o professor marca um horário específico com o aluno, e aí com os alunos, com a turma toda, e aí todo mundo começa a discutir aquele tema ou aquela revisão num determinado horário. Ele abre essa sala para isso. Então, por exemplo, nós podemos colocar aqui, ó, como um bate-papo sobre revisão da primeira aula, por exemplo, tá? A mesma coisa dos outros tópicos, né? Sobre a descrição. Aqui são as sessões de chat. Por exemplo, nós vamos começar com a próxima sessão amanhã, numa segunda-feira, no dia 28, tá? Vamos supor que você tenha marcado com os alunos às 19 horas. Então, aqui você define qual que é o horário do próximo chat, da próxima sessão, tá? Aí você pode definir também como que vai ser a repetição disso, se é apenas uma sessão ou se você quer repetir aquela sessão todos os dias. Normalmente você define um horário e esse horário é feito toda semana da mesma forma. Então, por exemplo, se eu quiser que toda segunda-feira às 19 horas eu tenha um bate-papo com os alunos, eu defino aqui no mesmo horário a cada semana, tá? Seria legal não excluir as mensagens, porque os alunos podem revisitar essas salas para verificar o que foi discutido, relembrar os tópicos e etc, tá? Todos podem ver as sessões encerradas? Sim. Se você tiver alguma dúvida sobre algumas questões, essa interrogação aqui, ela tem alguns comentários, tá? Então, basicamente, é isso que você configura, tá? Aqui tem algumas opções complementares que você pode dar uma conferida posteriormente, tá? Salvar e voltar ao curso. Então, aqui está criado a nossa sala de bate-papo, tá? Eu vou desativar a nossa configuração aqui do Moodle, né? Desativar a edição. Eu vou acessar aqui, ó, revisão da primeira aula. Se você clicar aqui, ó, você entra no chat. Então, da mesma forma que você está fazendo isso aqui, os outros alunos também farão. Abrirá uma página em comum para todo mundo e vocês começarão a fazer o bate-papo de maneira síncrona, tá? É só um bate-papo. E aqui está definido qual que é o horário da nossa próxima sessão. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui é muito bom para tirar dúvidas, para ter aquele bate-papo síncrono semanal com os alunos. Porque geralmente essa plataforma ela não é síncrona, né? Você dá atividade para os alunos e depois eles fazem as atividades. Esse aqui é um momento em que você pode ter uma interação síncrona com eles. Tá certo? Então, basicamente, que é isso aí que é o chat. Vamos lá novamente. Ativar a edição. Vamos criar uma nova atividade agora. A atividade que nós vamos criar agora é a atividade do tipo fórum. Pessoal, fórum é a atividade mais importante e mais utilizada no Moodle, tá? Normalmente as pessoas gostam muito de fórum, porque você solta um tópico para discussão e dá oportunidade para todos os alunos discutirem aquele tópico. Aquele tópico, muitas vezes ele pode não ser avaliado, ou também ele pode ser avaliado a cada interação, a cada resposta, ou a média das respostas. O professor pode direcionar a discussão para um lado, por um viés que ele acha que é mais interessante, porque muitas vezes os alunos
eles levam para um outro caminho, levam para uma discussão que é fora do padrão da disciplina. Então, o papel do professor aqui é muito importante, de ficar mediando as discussões e levando ela para o caminho que ele entende que é o mais importante para a disciplina, tá? Então, por exemplo, o nome do fórum pode ser ensino híbrido, tá? Por exemplo. E aqui tem vários tipos de fórum. Mais uma vez, aqui na interrogação tem os tipos do fórum e as discussões sobre ele. Então, normalmente a gente vai usar uma única discussão simples. Geralmente são várias outras opções aqui. Vocês não estão vendo, mas tem cada usuário inicia um novo tópico. Só que isso daí vira bagunça, porque cada um vai começar uma discussão e as outras pessoas muitas vezes não vão ter oportunidade de discutir aquilo, mas tem momentos que isso é legal. Tem fórum geral, fórum de perguntas e respostas, o padrão exibido em formato de blog e de discussão simples, que é o que a gente vai utilizar. Essa discussão simples, o professor vai lançar o conteúdo, né? A pergunta, o questionamento, a afirmativa, e os alunos vão discutindo esse tópico. É importante também você colocar aqui na disponibilidade, tá? Você pode ativar ou não a data da entrega. Se você não habilitar a data da entrega, aquele fórum vai ficar aberto o tempo todo. O ideal é você habilitar aqui, caso você queira definir um tempo de entrega. Então, por exemplo, eu quero que o meu fórum, que os alunos me entreguem o fórum no dia 6 de outubro, naquele padrão de 23h59, tá? Data limite é caso o aluno possa entregar num outro período fora dessa data de entrega, tá? Outra configuração importante é com relação à avaliação do fórum, tá? Tem aqui os anexos, caso o aluno queira adicionar algum anexo, a questão de assinatura, os limites e avaliação. A avaliação, que é a do fórum, ele pode ser dos tipos média das avaliações, ou seja, o aluno deu uma resposta, teve uma avaliação, deu uma outra resposta, teve uma avaliação, o professor vai avaliar, vai dar a nota naquele comentário do aluno e a própria plataforma vai fazer uma média dessas avaliações. Tem a avaliação máxima, ou seja, o aluno começou a discutir um tema, ele não conseguiu chegar no objetivo do professor, então ele não tem a nota total, e a partir das discussões ele vai conseguindo chegar no objetivo final até que ele chegue bem próximo ou no objetivo final. Então o professor vai avaliando. A atividade vale 5 pontos. O aluno tirou 2 na primeira. A segunda participação dele foi um pouco melhor, ele tirou 4. Então a avaliação máxima vai ser o valor da maior nota da atividade dele. Tem a avaliação mínima e tem a soma das avaliações, tá? Nesse caso aqui, nós podemos colocar avaliação máxima, tá? Aqui você vai definir a quantidade de pontos que vale aquela atividade. Por exemplo, essa atividade vale 10 pontos, no montante, sei lá, de 100 pontos, tá? A gente não está categorizando aqui, tá? E basicamente é isso. São as informações, são as configurações mais importantes, tá? Então você vai salvar e voltar ao curso. Tá criado aqui o fórum sobre ensino híbrido. Não terminou ainda, pessoal. Eu vou desativar a edição aqui. Você vai entrar no ensino híbrido. Tá vendo que não tem nenhuma pergunta, nenhum questionamento. O tópico só fala de ensino híbrido, tá? Tá, pessoal? Pessoal, deu uma cortada aqui, porque parece que o áudio está muito alto. Então, nas versões anteriores da Moodle, você tinha que criar o fórum e entrar com um comentário aqui logo depois. Nessa versão parece que não. Parece que você já pode entrar com a pergunta. Então é simples, só você vir aqui em editar. E tem aqui a descrição. Então você pode iniciar uma discussão aqui. Por exemplo, só um exemplo, tá, pessoal? O que é ensino híbrido? Só um exemplo, tá?
As discussões podem ser mais profundas e devem ser mais profundas que isso. Salvar e voltar ao curso. Então, quando o aluno acessar o fórum de ensino híbrido, vai estar lá a pergunta: o que é ensino híbrido? E aí os alunos vão começar a responder. Por exemplo, sei lá, uma modalidade de ensino. E enviar. Perceba o seguinte, que tem a pergunta principal e aqui mais à direita, né, indentado, tem a resposta. Então, ou seja, essa resposta é para essa pergunta principal. Se eu quiser responder o tópico principal, eu tenho que clicar em responder aqui. Se eu quiser responder para o Igor, né, ou para o aluno, especificamente a pergunta dele, você vem responder aqui. Você pode falar, você pode responder para ele: é mesmo? Eu não sabia, por exemplo. E enviar. Tá vendo? Ele vai criando uma indentação. Essa pessoa respondeu para essa e essa respondeu para essa. Quando eu quero responder o tópico principal, a mesma coisa. Ensino. Percebam que esse e esse respondeu o tópico principal e esse usuário respondeu para essa pessoa. Tá, pessoal? Com isso você vai desenvolvendo o raciocínio, né? O professor lança a questão, que não precisa ser uma questão tão simples assim, os alunos vão respondendo e normalmente o professor pega a participação do aluno e responde diretamente para ele, tá? E ele vai ter o feedback do professor, ou o professor responde a questão principal para abordar o grupo todo, tá bom? Vamos voltar lá no tópico principal. Então, basicamente, isso é o fórum de discussão. Vamos para mais, vamos ativar a edição mais uma vez. E vamos adicionar a atividade tarefa. Eu vou cancelar aqui, porque eu não fiz no modo tradicional, que vocês estão acostumados, que eu estou acostumado a mostrar para facilitar para vocês. Você tem que adicionar uma tarefa ou recurso, tá vendo? Todas ficam todas aqui. Eu vou em atividade, para ficar mais simples de visualizar, tá? Então, tarefa. A tarefa, pessoal, é quando você dá a oportunidade do aluno te enviar algum conteúdo, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, envie, por exemplo, né? Resumo sobre educação, ensino híbrido. Aí você vai descrever exatamente o que você quer sobre o ensino híbrido, só lembrando que aonde tem esse símbolo vermelho são campos obrigatórios, tá? E aí o seguinte, você pode adicionar algum arquivo, alguma descrição e também permitir o envios a partir de, vamos imaginar que você já quer deixar disponível, tá? A partir de hoje o envio, e a data da entrega ela pode ser também no dia 6, também às 23h59. Então você definiu que já está, assim que você salvar esse conteúdo, ele já vai estar disponível para os alunos na plataforma e você tem a data de entrega até o dia 6, está habilitado. Aqui você pode colocar algum aviso de lembrete, né? Para a sua avaliação. Eu geralmente não uso, deixo desabilitado, tá? É legal sempre deixar exibidas essas informações na atividade, porque o aluno vai ver que o conteúdo já está disponível, ele vai identificar que tem uma data de entrega, que passou daquela data de entrega ele não envia mais, ou envia, aí depende de vocês, tá? E aqui, pessoal, é o tipo do envio. Você está pedindo aqui em cima para ele fazer um resumo sobre ensino híbrido, né? Então, como que ele pode fazer esse envio para você? Ele pode desenvolver esse resumo através de um editor de texto, né? Um Word, um OpenOffice, um PDF, né? Pode te enviar um arquivo ou ele pode te enviar um texto online. Vai abrir uma interface para o próprio aluno digitar. Eu até gosto mais do envio de arquivo para alguns tópicos, né? Quando é algum assunto que é bem pequeno, eu até uso esse texto online. Mas vamos botar aqui um exemplo só do envio de arquivo. Aqui é o número máximo de arquivos que pode ser enviado. Vou deixar aqui 1.
Qual o tamanho do limite do upload? Então vamos lá, vou colocar aqui, ele pode enviar um arquivo de até 2 MB, tá? Aqui são os tipos de arquivos que ele pode enviar. Então todos os tipos de arquivos, arquivo de apresentação, arquivos de áudio. Como é um resumo, você pode limitar apenas a documento de texto. E aqui você pode escolher quais os documentos de texto que ele pode enviar. Então vamos colocar todos, tá? Ou não, pode definir um específico. Depende do que você está pedindo para o aluno. Ah, me envia aí uma imagem, uma foto. Você define aqui quais são os itens que você quer incluir. E percebam que tem uma grande quantidade de tipos de arquivo para você definir, tá? Então eu vou salvar mudanças. Aqui está definido quais são os tipos de arquivo que você pode enviar. Ok? Configurações do envio, tá? Exibir que os estudantes cliquem no botão de enviar. Eu acho que é interessante esse item, para ele ter certeza realmente que ele enviou o arquivo. Vai aparecer uma mensagem falando isso para ele. Eu acho que é legal você pedir uma declaração de que aquele conteúdo não é plágio, tá? E tentativas reabertas, nunca. O cara só vai enviar uma vez, não tem como reabrir aquele envio, tá? Também tem a configuração da nota, que é a mesma coisa da outra atividade. Você vai definir, por exemplo, que essa atividade vale 10 pontos, tá? Qual que é o método de avaliação? Então, um método simples de avaliação. Não tem categorias. Nota anônima, não. Deixa o aluno ver a nota. E, basicamente, as configurações mais importantes são essas. Então, salvar e voltar ao curso. Então, aqui está a tarefa. Vamos desabilitar aqui novamente, para a gente verificar essa tarefa funcionando. Então, resumo do envio, tá? Resumo sobre ensino híbrido. Então, ocultos para estudantes? Não. Aqui eu consigo ver quantos alunos enviaram, o tempo restante, 9 dias e 3 horas. Eu, como professor, eu consigo ver todos os envios. Como não tem nenhum, eu não vou conseguir visualizar. E logo depois disso também tem uma tela. Assim que os alunos começarem a enviar, tem uma tela que você consegue ver o arquivo do aluno, ler o arquivo e também você consegue atribuir nota. E essa nota vai diretamente para a plataforma aqui, o aluno consegue consultar o boletim dele, tá? Então, pessoal, nessa semana nós vamos parar nessas três atividades, que é o chat, o fórum e a tarefa. Na próxima semana, vou só ativar a edição aqui, nós vamos trabalhar com essa atividade chamada questionário. O questionário ele é bem interessante, que você consegue criar as perguntas, criar as respostas, você consegue embaralhar as perguntas e as respostas, o aluno marca, ele já tem o feedback sabendo qual que é a nota dele e isso vai direto para o boletim. Isso ajuda muito o professor. Dá muito trabalho para você criar as questões, os bancos de questões, mas lá na frente, na hora de corrigir a atividade, te adianta muito. Então vamos deixar isso aqui, como é um assunto mais complexo, nós vamos deixar para as próximas semanas. Então, só terminando essa semana, nós já fizemos algumas atividades e alguns recursos. Basicamente, nossa página já está sendo desenvolvida com algumas atividades e alguns recursos. Tá bom, pessoal? Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês aí. Até a próxima aula.